Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Bezerra e nessa aulinha de agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a dermatite atópica e a dermatite de contato, outras duas condições que são muito vistas, não só nos consultórios, como também nos ambulatórios de alergia da IPMED, né? Muitos de vocês, é bem comum, nós temos alunos, por exemplo, que já são dermatologistas. Eu tenho certeza que vocês, dermatologistas, também veem bastante essas condições e são extremamente importantes na nossa prática diária. Começando a falar um pouquinho da dermatite atópica, pode ser que vocês vejam em algum lugar o termo eczema atópico, tá? Esse termo, ele é sinônimo da dermatite atópica. A dermatite atópica é uma doença inflamatória cutânea crônica, tá? Que tem uma etiologia multifatorial e que, no final das contas, vai culminar com a lesão mais característica desse quadro, conhecida como eczema. O eczema, ele pode ter duas formas de manifestação. Uma forma aguda, que vai ter um eritema mal definido, edema e vesículas. E também existe o eczema crônico, com uma placa eritematosa bem definida, descamativa e com grau variável de liquenificação. O eczema, ele ocorre de maneira cíclica durante a infância, mas pode se prolongar até a fase adulta. É muito comum nesses pacientes você já detectar uma xerodermia, aquela pele seca, e um limiar bem diminuído para prurido. O paciente, às vezes, quando ele tem esse prurido, ele pode ser, inclusive, constante e incontrolável, com diminuição da qualidade de vida dos pacientes e dos seus familiares. Quem tem um filho ou uma filha com dermatite atópica e vê seu filho ou filha com prurido, se coçando durante a noite, às vezes se machucando de tanto coçar, isso gera um estresse enorme nos pais. E o paciente que tem o problema, também ele não quer ficar se coçando. Ele não dorme bem. É bem desgastante. Muito comum a presença de algum antecedente pessoal ou familiar de atopia, né? Então, a dermatite atópica ela tá muitas vezes juntas com outros quadros atópicos. E esses indivíduos atópicos apresentam a predisposição hereditária para desenvolver a resposta de hipersensibilidade imediata, mediada por anticorpos de classe IgE. Então, se a gente for classificar como a classificação de Gelli-Combs, a gente vai colocar ela como sendo a tipo 1. Mas se for uma resposta de diferenciação celular, né, é uma resposta TH2. Com o paciente, quando ele tem a presença do eczema, essa eczema é em topografia característica, ele tem o prurido, a história pessoal ou familiar de asma, rinite alérgica e conjuntivite e ou dermatite atópica, e o caráter das lesões é recidivante, né, durante a infância, esses são os critérios maiores aí para o diagnóstico da dermatite atópica. É muito comum a gente falar um conceito, que é o conceito de marcha tópica. Não sei se todos já ouviram, mas vamos relembrar um pouquinho. O conceito de marcha tópica ele vai se referir à história natural das doenças alérgicas. Tipicamente, então, a dermatite atópica ela começa a surgir aí já nos primeiros meses de vida, e aí, com o passar do tempo, ocorre uma sensibilização aos aéreos alérgenos. E essa sensibilização vai terminar em algum momento fazendo com que o paciente comece a apresentar sibilância. Às vezes, essa sibilância começa até mesmo já antes dos 2 anos de idade, quando o paciente pega aquele resfriadinho,
e tem aqueles broncoespasmos vírus induzido, né? Essas doenças alérgicas, elas apresentam diferentes períodos de prevalência. E aí, quando uma destas melhora, a outra começa a se manifestar. Por isso, o termo marcha alérgica. Começou uma, depois vem a outra, depois vem a outra, e vai uma melhorando, a outra vai piorando. Em geral, né, a dermatite atópica ela precede a asma e a rinite. A prevalência dessas alergias respiratórias é muito maior entre os pacientes que apresentaram a dermatite atópica. E a dermatite atópica é um fator de risco importante para a asma. Uma das coisas que é essencial para a nossa pele é a integridade dessa hidratação, tá? A pele tem que estar sempre hidratada. Isso é fundamental. E existem vários fatores que mantêm a hidratação da pele, né? Uma delas, o fator de hidratação natural. Tem gente que tem a pele mais hidratada do que outros. A flora bacteriana residente, né, a nossa microbiota, ela também ajuda a manter essa hidratação da pele. O nosso manto ácido, o pH cutâneo, né, fatores ambientais e o nosso manto lipídico. Tudo isso ajuda a manter nossa barreira cutânea íntegra. E aí, a gente vai começar aqui a conversar um pouquinho sobre os desencadeadores. Os desencadeadores podem ser, por exemplo, os agentes infecciosos. O paciente, quando pega uma infecção, aquela barreira antes íntegra, ela deixa de ser íntegra. Você vai desequilibrar a tua microbiota, né? Consequentemente, a barreira não íntegra, com microbiota desequilibrada, tudo isso são fatores para a nossa pele desidratar, né? E assim ficar mais exposta a possíveis causadores externos ou manifestar os sintomas já estabelecidos. Alérgenos alimentares, também quando o paciente tem um quadro de alergia alimentar, se aquele alimento não é retirado, e quando esse alimento ele é comprovado e esse alimento não é retirado, o paciente também tende a continuar tendo as crises de dermatite atópica. Os alérgenos, da mesma forma, só que pelo ar, autoantígenos e fatores neuropsicoimunológicos. E aí não esquecer também os fatores ambientais, né, que também podem sim ser gatilhos para o surgimento das crises da dermatite atópica. O quadro clínico se caracteriza por lesões, que no caso do eczema, né, que podem ser localizadas ou disseminadas. Essas lesões elas podem estar num pontinho só ou em vários. A distribuição e morfologia vai ser variável conforme a idade. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada fase. Vocês vão ver que cada fase tem alguma característica, mas isso não impede que pacientes numa determinada faixa etária apresente lesões de uma outra faixa etária. Então, isso não é totalmente incomum. Tá? Coceira, prurido, tá? Lesões crônicas ou recidivante. Prurido, o paciente é muito comum, é algo bastante desgastante para esses pacientes. O eczema pode se manifestar aí como eritema, pápula, seropápula, vesículas, escamas, crostas e liquenificação. E a histologia é bastante inespecífica, tá? O padrão, se você casa, peça uma biópsia, vai vir um padrão de espongiose, acantose, paraqueratose, infiltrado linfocitário e exocitose, que muito pouco vão te ajudar a definir. Então, o diagnóstico vai ser muito clínico, tá? Vai ser pelo que o paciente te contou e o que você está vendo no seu exame físico. Com relação à fase infantil, do nascimento até o 6º mês de vida, muito comum o prurido intenso,
E lesões cutâneas, como eritema, pápulas, vesículas e formação de crostas, que se localizam na face, mas poupam esse maciço central aqui. A face extensora dos membros e tronco podem ser acometidos. Infecção secundária é bem comum e vai ser caracterizada por exudação e crostas mericéricas. Infecções respiratórias, alterações climáticas, fatores emocionais e alimentos podem ser gatilhos para essas crises. Aí a criança vai crescendo. Entre os 8 e 10 meses de idade, as lesões continuam cometendo as regiões extensoras dos membros e cogita-se que seja pela fricção ocasionada pelo ato, por exemplo, de engatinhar, né? Então vai batendo o joelhinho no chão, ou mesmo se arrastar no chão. É bem comum a presença de dermatite seborreica. E às vezes isso até gera confusão, tá? Isso não, você olha e fala assim, isso aqui é a dermatite seborreica, na verdade é uma atópica. Isso aqui é uma atópica, e na verdade é uma seborreica. E muitas vezes pode coexistir as duas situações. A gente tem também a fase pré-puberal. A fase pré-puberal, ela vai dos 2 anos até a puberdade. São lesões nas regiões flexurais dos joelhos, dos cotovelos, pescoço, pulso e tornozelo. Pápulas eritematosas e vesículas começam a ser substituídas gradualmente por liquenificação, que vai ser um espessamento da pele, o escurecimento e a acentuação dos sulcos da pele. O prurido vai estar sempre presente e pode ser de difícil controle. 60% dos pacientes podem até apresentar uma melhora importante ou desaparecimento total dessas lesões nesta fase da doença. E aí, será que vai acontecer uma marcha atópica? Na fase adulta, ela vai ser bem semelhante à fase pré-puberal que a gente acabou de conversar. As lesões vão ser mais liquenificadas, principalmente em regiões flexurais e nas mãos. A face e mãos são as regiões mais acometidas nessa faixa etária. As lesões podem estar localizadas em mamilos, principalmente em mulheres e adolescentes jovens, né? Às vezes, você detecta pacientes com uma eritrodermia ou lesões generalizadas também nessa idade da fase adulta, e pacientes que na infância tiveram formas bem graves dessa doença e alterações psicológicas importantes têm uma maior chance de persistência da doença na fase adulta. A gente sabendo disso, fica reforçado aí a necessidade de ter um maior controle desse quadro emocional nas crianças atópicas. Aqui, a gente tem pacientes com dermatite atópica na fase infantil. Dá para ver as lesões eritematosas, né, vermelhinhas, com algumas pápulas, vesículas e até crostas na face, mas polpa o maciço central. Ó. Olha só, está polpado, né? Aqui, a gente já tem uma dermatite atópica com lesões eczematosas com alguma liquenificação em regiões flexurais, cubital e poplítea, que é típico da fase pré-puberal. Ou na fase adulta, a liquenificação fica mais evidente ainda. Você vê aquela pele espessa, né, bem grossa, com várias e várias marquinhas, né, e ressecada. E a parte uma liquenificação, inclusive na região já periocular. A pele bem áspera e premiada, mais enegrecida, com algum grau de descamação, né? Paciente com um quadro de dermatite atópica na fase adulta. Para a gente fazer o diagnóstico, às vezes, em pacientes na idade adulta, um pouquinho maiores, a gente pega a característica essencial, né? Então, paciente prurido
nos últimos 12 meses, ou relato dos pais de que está tendo esse prurido, e aí o paciente tem que ter pelo menos 3 dos seguintes achados clínicos. A história da pele ressecada nos últimos 12 meses. História pessoal de rinite ou asma, ou parentes de primeiro grau em crianças menores do que 4 anos. Início dos sintomas antes dos 2 anos. História de lesões em regiões flexurais, pode ser antecubital, poplite, tornozelos, né, pescoço, periorbital. A dermatite na região flexurial visível em menores de 4 anos também pode incluir a região malar, a fronte e superfície extensora dos membros. Avaliando quanto à gravidade, né? O paciente tem xerose? Não. Então ele está livre ou assintomático. Sim, algumas áreas tem prurido. Aí você pode classificá-lo. Se esse prurido é infrequente, pode existir áreas inflamadas leve, frequente associada à inflamação, com sinais de escoriação, áreas espessadas, né, liquenificação moderada. Aqui ele é ainda mais intenso, com alteração de pigmentação, incluindo, aí já vai para grave. E se essa xerose é sim e é difusa, ela já vem direto aqui, ó, para grave. Para facilitar ainda mais o segmento, acompanhamento desses pacientes, a gente tem um score chamado Scoring Atopic Dermatitis, que é o SCORAD, né? Ele é extremamente útil, porque ele vai permitir para a gente o acompanhamento de forma padronizada dos pacientes com dermatite atópica. Então, por exemplo, se eu vejo um paciente com dermatite atópica e eu faço o score dele pelo SCORAD, se qualquer um de vocês depois for acompanhar esse mesmo paciente, vocês podem fazer o SCORAD e vocês vão ter uma forma bem direta de saber se o paciente está igual, melhorando ou piorando, né? Sem necessariamente conhecer aquele paciente. E vamos supor que você conheça, né? É uma maneira de o paciente ficar mais tranquilo se aquele tratamento está funcionando, tá? Ou rever o tratamento. É uma maneira de você também ter o controle, porque ninguém de nós tem uma memória infalível, a gente não tem como a gente saber, às vezes a gente escreve paciente melhor, tá? Mas melhor quanto? Paciente é pior, tá? Mas pior quanto? Quando você faz o SCORAD, você tem esse dado numérico que vai facilitar em muito o teu segmento clínico. Ele vai considerar a extensão da doença, a gravidade da lesão e a presença de sintomas subjetivos, como o prurido e a perda do sono. A extensão das lesões a gente coloca como letra A, né? E ele vai estar de acordo com a regra dos 9. Aquela regra que a gente aprendeu em pacientes queimados. Essa letra A, ela vai corresponder a aproximadamente 20% da pontuação. A gravidade das lesões vai ser a letra B. Ela é composta por 6 itens que vão ser avaliados em uma lesão ativa. Esses itens são eritema, pápulas, escoriação, exsudação ou formação de crostas, liquenificação e xerose. Cada item você vai pontuar de 0 a 3 e essa parte dessa pontuação vai corresponder a 60% da pontuação. Os sintomas subjetivos vai ser a letra C. E quais são eles? O prurido durante o dia, despertar noturno. Eles vão ser avaliados de 0 a 10, por meio de uma escala analógica visual. Então, você vai perguntar para o paciente e vai falar para ele dar uma nota de 0 a 10 aí, em como que está essa parte. E essa parte subjetiva vai corresponder também a 20% da pontuação. A pontuação obtida, ela vai ser inserida nessa fórmula aqui que é A, tá? A pontuação de A dividido por 5, mais 7 vezes a pontuação que você deu em B, dividido por 2, mais C, que vai fornecer uma pontuação, pode variar de 0
até 103. E a doença vai ser classificada como leve se obtiver aí menos do que 25 pontos, moderada se ficar entre 25 e 50 pontos, ou grave se tiver mais de 50 pontos. Aqui está a regra dos 9, né, para vocês tentarem lembrar. O adulto, a criança, então esse percentual de área ele é diferente, né? E aí, a depender do tanto que o paciente tiver acometido, você vai lá fazer o cálculo pela regra dos 9. Tratamento da dermatite atópica. O principal tratamento da dermatite atópica, o grande pilar, a base de tudo, hidratação, tá? Hidratação. É exatamente o que eu estou fazendo aqui, bebendo água. Mas não só esse tipo de hidratação para dermatite atópica. A gente está falando aqui dos hidratantes, porque os hidratantes, eles podem preservar a hidratação da pele e restaurar a integridade da barreira cutânea. Ele é a primeira linha de tratamento, vai ser recomendado para todas as formas da doença. Os hidratantes, eles são compostos por combinações variáveis de emolientes, umectantes e substâncias oclusivas. Os emolientes, eles vão preencher os espaços entre os corneócitos, mantendo assim a hidratação. Os umectantes aumentam a hidratação da camada córnea, preservando a sua estrutura. E a substância oclusiva, eles formam um filme hidrofóbico sobre a epiderme e retarda, assim, a evaporação da água e a penetração de agentes irritantes como alérgenos e toxinas. Existem uma variação e uma variedade aí enorme de produtos hidratantes, tá? A gente tem desde sabonetes, shampoos, hidratantes com ureia, hidratantes especiais, hidratantes com ação no prurido. Todo hidratante é bom, mas o melhor hidratante de todos é aquele hidratante que o paciente usa, tá? Então, se ele tem um muito bom, mas ele é tão caro que o paciente fica com dó de usar, e aí ele termina não usando como deveria, talvez seja melhor um mais barato, em que ele use com frequência e consiga cumprir a meta de uso. Então, hidratante bom é aquele hidratante que o paciente usa. Hidratante bom é aquele hidratante, vocês não estão vendo aqui Victoria's Secret, vocês não estão vendo aqui nenhum hidratante que tenha cheirinho gostosinho de damasco da Romênia, uva do Irã, não tem nada disso, tá? O hidratante tem que ter cheiro de creme, tá? Não pode ter fragrância. O segundo ponto da nossa linha de tratamento para esses pacientes são os corticosteroides tópicos, né, que a gente vai escolher de acordo com o que a gente precisa e a gente divide esses corticoides tópicos de acordo com o grau de potência que ele tem. Então, a gente tem os superpotentes, como o clobetasol, a gente tem os leves, como a hidrocortisona, dexametasona, e a gente tem aqueles de potência média, como a mometasona, né, como a triancinolona. Então, a gente vai de acordo com o tipo de lesão e a gente vai, a característica do paciente, escolher o melhor corticoide para ele quando tiver uma inflamação que precisa ser inibida. Existem outras opções de tratamento, como os inibidores da calcineurina tópico. Aí a gente tem o tacrolimus, né? Por exemplo, como nome aí o pimecrolimus, como nomes comerciais, o Protopic, Tarofic, né? São muito bons, por exemplo, para uso na face, né? A gente tem os antistamínicos para controle do prurido, corticosteroides sistêmicos, que existem no protocolo, mas assim, eu aconselho a não usar, e vocês vão ver que no ambulatório, eu não vou usar o termo nunca, tá? Mas eu vou dizer que é extremamente raro, só para não dizer nunca, de ser usado, porque costuma dar rebote. Então, de preferência, isso não usar, tá? O paciente usa, ele melhora e os sintomas voltam.
É preferível, às vezes, quando você não está conseguindo de maneira nenhuma um controle com hidratação e com os corticoides tópicos, e se for um quadro muito grave, é preferível, às vezes, a gente começar a pensar no uso dos imunossupressores sistêmicos, como a ciclosporina, metotrexato, o micofenolato mofetil, ou mesmo os imunobiológicos. A base aí, nós temos os anti-L4, anti-L13, anti-L22, mas, na imensa maioria das vezes, a gente não precisa e a gente consegue controlar o nosso paciente com dermatite atópica com as medidas de hidratação, né? Os corticoides, às vezes, tópicos. E um outro ponto muito importante. Ok, estou hidratando, estou passando corticoide, a inflamação sumiu, a pele continua seca. Esse paciente está se desidratando, né? O que é o que eu quero dizer com isso? Esse paciente está tomando banho como? Água quente. Ensabou o corpo inteiro, né? Esfrega a toalha na hora que vai secar. O banho é longo. Ele toma 3 por dia. Esfrega a bucha, né? Isso tudo são medidas que geram desidratação da pele. Então, a gente vai orientar esse paciente também a tomar banhos curtos com a água mais fria possível, tá? Então, não estou dizendo que tem que ser água fria, mas a água mais fria possível para que ele tome banho. Banho rapidinho, seca, apenas batendo a toalha, passa o creme logo depois, ensaboa apenas as áreas realmente sujas com necessidade. Se precisar tomar algum outro banho, só um banho de água, novamente vai lá, seca, passa o hidratante. Tudo isso são medidas que ajudam bastante aí a manter também a hidratação. Aqui é uma pirâmide que mostra basicamente como que a gente vai fazer o tratamento, né? Então, a terapia básica, programas educacionais, ensinar esse paciente como tomar banho, usar os hidratantes, usar talvez até algum óleo de banho para impedir uma desidratação da pele na hora do banho. E aí, se ele tem um quadro leve pelo SCORAD, moderado ou grave, você vai aumentando a potência do teu tratamento, no intuito de tentarmos chegar a um controle o mais rápido possível. E aí, às vezes, eu sempre comento nos ambulatórios que o paciente, na maioria das vezes, ele não lê o livro, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quando o paciente lê o livro, ele vem com aquela doença, aquele quadro clínico extremamente característico, né? Parece que ele leu o livro e resolveu apresentar tudo. Certo? Às vezes o paciente ele vem com um quadro meio misturado, assim, não misturado no sentido de uma coisa e a outra coexistindo, mas às vezes ele vem com aquele quadro bem duvidoso, né? E aí, a dermatite atópica pode ser um diagnóstico diferencial da dermatite de contato, assim como a dermatite de contato pode ser um diagnóstico diferencial da dermatite atópica. A dermatite de contato alérgica, que essa vai ser a principal, mais importante para nós, é uma resposta de imperceptibilidade do tipo 4, né? Diferente aí da alérgica, da atópica, que é uma tipo 1. Ou tardia do sistema imunológico. Há uma pequena molécula, o apiteno, que entra em contato com a pele de um indivíduo sensibilizado. A fase inicial vai ocorrer quando o apiteno ele se combina com uma proteína para formar um complexo. E aí, esse complexo vai gerar uma expansão de uma população de células T específicas do alérgeno, que é a sensibilização. Quando ocorrer a reexposição a esse epiteno, vai surgir o desenvolvimento da dermatite. A dermatite de contato alérgica, ela corresponde a 20% das dermatoses de contato. A dermatite de contato alérgica, ela resulta do contato de um antígeno ou químico agressor com a pele. A morfologia e a localização dessa dermatite, ela costumam ser os melhores indicadores do agente agressor, como eu vou mostrar numa foto um pouco mais para frente. Agentes comuns, então quando a gente falou da atópica, a gente falou de aeroalérgeno, a gente falou de possíveis alimentos, né?
Aqui, vê bem, aqui já são coisas bem diferentes. Aqui é níquel, luvas de borracha, tinta de cabelo, produtos químicos têxteis, conservante, fragrância, protetor solar, esmalte, derivados do petróleo. Então aqui os produtos são bem diferentes dos causadores da dermatite atópica. A dermatite de contato alérgica ela é bem comum na população em geral, é o tipo mais comum de doença de pele ocupacional. Ela é mais comum em mulheres do que em homens. Às vezes, em idosos, é importante a gente ficar prestar atenção, porque a condição geralmente vai estar relacionada a medicamentos tópicos. E a fisiopatologia vai ser aquela mesma da nossa primeira aulinha que eu falei de imunologia básica. Então, a célula dendrítica faz a captação desse apteno, no caso, apresenta para o linfócito T, esse linfócito T se sensibiliza, prolifera, e aí quando o paciente se reexpõe àquele apteno, ocorre assim a inflamação, né, a ite da pele. O diagnóstico vai se basear pela história clínica, o exame físico e o teste de contato positivo. Ah, e a biópsia? A biópsia de pele vai geralmente demonstrar espongiose. E vai ser bem provável que esse achado aí te ajude no diagnóstico diferencial. Então, o diagnóstico vai ser bem história, exame e o teste de contato positivo. Olha só, aqui, essas imagens, todas essas, muito características de pacientes que têm alergia ao esmalte, uma dermatite de contato ao esmalte. Pega bem na região periungueal, ó, bem na região periungueal, e esses pacientes às vezes fazem assim, né? A gente sempre faz assim um pouquinho. E aí, como aqui a pele é sensível, a pele fininha, delicada, termina que vai se expondo ao local e faz lesões em volta do olho. Então, às vezes a gente nem pensa que isso aqui pode ser do esmalte, mas é bem comum isso. Aqui é dermatite de contato nas mãos, algum produto que o paciente às vezes está manipulando bastante, uma lesões no pé. Aqui, ó, bem provável, níquel, né, de bijuterias. Olha só que interessante aqui, é de contato, né? Olha, aqui, ó, novamente, bem provável níquel, fazendo de fivela, às vezes o botão da calça faz isso, né? Então são lesões bem características que no exame físico vai te ajudar. Nem sempre a lesão vai ser tão clássica como essas imagens que eu mostrei. O exame físico, essa dermatite de contato, ela pode ser aguda ou crônica. No caso da aguda, ela vai ter uma dermatite eritematosa, eczematosa ou vesicular. Na crônica, uma liquenificação, fissuras e escamas. Aí é quando eu falo que às vezes é bem difícil o diagnóstico, porque na dermatite de contato alérgica, as lesões também podem ser disseminadas. Mas como que ela vai ser disseminada se ela é por contato? Por produtos com enxágue, como shampoo ou sabonete líquido. Né? Então é muito importante a história ser bem detalhada para que a gente não deixe passar nada e consiga fazer os testes necessários. Muitos deles que a gente vai usar a mão aí do nosso PET test, que auxilia bastante no nosso diagnóstico. Então, o PET test, a gente tem os nossos adesivos com os chambrezinhos, que são essas câmerazinhas, e vocês também vão ver isso bastante no ambulatório. Você coloca a substância nesses chambres e cola esses adesivos no dorso dos pacientes, que não pode estar com lesão, tá? A pele tem que estar íntegra. Espera 48 horas, arranca o esparadrapo e depois espera mais 24 horas, né, no total de 72 horas, e faz, ou 96, e faz a leitura. Como que vai ser essa leitura? Aqui, ó, por exemplo, nada de lesão. Essa aqui, negativo. Não é aquela substância que está causando a dermatite de contato. Aqui é bem duvidoso. Tem o eritema bem levinho,
né? Então, assim, nada digno de nota. Aqui tem um eritemazinho, bem mequetrefezinho, mas tem, né? Uma cruz. Aqui já tem duas cruzes. É um eritema, tem um edema, se você passar a mão, você vai sentir que tem um edema. Tem um pápulas e o início de formação de algumas vesículas. E o grau 3, ele não deixa dúvida, né? Ele vai ter eritema, edema, pápula e vesiculação bastante intensa. O diagnóstico diferencial, a gente vai fazer com a dermatite de contato irritativa. A dermatite de contato irritativa é aquela que é bem comum quando a gente começa, por exemplo, a lavar bastante as mãos. E eu tenho certeza que deve ter acontecido com algum de vocês nesse período da pandemia. Lavou tantas mãos que em algum determinado momento a pele ficou sensível, hiperemiada, começou a descamar, ficou vermelha. Não é uma alergia, mas o sabão tirou a tua camada, quebrou a integridade da tua pele, fazendo aparecer os sintomas, né, bem semelhantes ao da dermatite de contato alérgica. A dermatite atópica, a dermatite seborreica, rosácea, psoríase, escabiose, farmacodermia. Então imagina, por exemplo, uma história de uma dermatite de contato na cabeça, né? É muito comum, às vezes, confundir com a seborreica, então a história tem que ser muito bem feita. Para o tratamento desses quadros, a identificação e a remoção do causador é a principal. Fez a história clínica, ficou já com aquilo mais ou menos na cabeça do que pode ser. Fez o PET, confirmou, retira, tá? Começar a ler bula, né? Quando estiver inflamado, se tiver menos de 20% da área cometida, corticoide tópico. Se tiver mais de 20% da área cometida, esse aqui é um sinal de mais, tá? Pode ser utilizado aí corticoides sistêmicos, inibidores da calcinerina, como o tacrolimus e o pimecrolimus, se forem áreas mais delicadas, como pálpebras, por exemplo. Se tiver muito prurido, os antistamínicos e, novamente, assim como a dermatite atópica, os hidratantes são essenciais para a restauração daquela pele sadia, né? O prognóstico, ela vai ser uma doença crônica, incurável, mas controlável, tá? O paciente pode, a partir do momento que ele retirar o causador, ele pode ficar, e ele fizer a hidratação, ele pode ficar completamente assintomático. Então, quando a gente, às vezes, identificou uma substância, por exemplo, formaldeído, um exemplo. O paciente vai ter que ficar lendo, parafenilenodiamina, o paciente vai ter que ler todas aquelas bulas das composições chatas dos produtos, procurando, vai comprar um shampoo, vai ter que ler tudo aquilo para retirar, e às vezes tirando, o paciente fica super bem e super controlado, né? Pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês. Aqui termina essa minha terceira aulinha de introdução às doenças alérgicas, para que vocês possam iniciar o curso, né, de alergia aqui do IPMED, para que a gente possa se conhecer aí o mais rápido possível e vocês desempenharem as ações nos ambulatórios e também fique mais fácil compreender algumas das aulas teóricas. Foi um prazer enorme, muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus.